Olá, CDD05, como é que vocês estão? Queridas, eu estou animadíssima, né, com vocês, que nós estamos aí participando, interagindo, respondendo as atividades. Estou muito feliz. Camila, Simone, todo mundo aí respondendo, tudo bem certinho. Estou animadíssima para passar o conteúdo de hoje, certo? Vamos lá, vamos começar hoje com muita energia, com muita positividade, né, para o nosso conteúdo, que é bem interessante, é uma aula, é um conteúdo assim bem... traz bastante informações, apesar de nós iremos falar sobre uma patologia que é bem conhecida, mas sempre fica aquelas duvidazinhas lá atrás da orelha, né? Então, hoje nós vamos esclarecer tudo, ok? Peguem aí o material de vocês, o livro de saúde e seus cuidados. Nós iremos trabalhar hoje o capítulo 9, certo? A página 44 a 45. Nós iremos falar sobre diabetes tipo 1 e tipo 2, certo? Vamos lá? Para quem ainda não fez aquela leitura prévia no material, dá uma pausa nesse vídeo, certo? E já faz aquela leitura, faz aquelas marcações, né? Porque no decorrer do nosso conteúdo vai clareando melhor e ainda vai fixando ainda mais o conteúdo na cabecinha de vocês. Posso contar com vocês, turma? Então, vamos lá. Gente, no conteúdo anterior, nós falamos sobre doença de Alzheimer, né? Que é uma demência aí que é bem mais desenvolvida na terceira idade, né? Isso. E aí a gente falou um pouquinho, conhecemos os estágios da doença de Alzheimer, como o cuidador deve se comportar durante esse tempo, né? Com um paciente com Alzheimer. Eu tenho até uma indicação de um filme que eu assisti recentemente, eu acho que é Mais Uma Chance de Viver, mais uma chance de... uma coisinha assim, depois eu posso até colocar no grupo para vocês. O filme é lindo, fala sobre um idoso um professor de matemática que está desenvolvendo o Alzheimer, e aí ele quer reencontrar um amor que ele viveu na adolescência. Gente, é maravilhoso. E ele esquece de muita coisa, mas não esquece desse amor. Depois eu posso até passar para vocês. E aí o bom do filme, que além de contar essa história de amor, ainda conta bem direitinho todos os estágios da doença, ele vivencia. Aí tem os médicos falando, muito show. Então, me cobrem no grupo do WhatsApp, eu vou colocar lá. Não vou esquecer. Mas se eu esquecer, vocês me cobrem lá, que eu coloco para vocês assistirem, certo? E hoje nós iremos falar sobre, aprender sobre o que é diabetes. Quais são os tipos de diabetes, né? Os cuidados que o cuidador deve ter com pacientes diabéticos. Então, nós iremos falar sobre bastante coisa, tirar algumas dúvidas sobre pacientes com hiperglicemia, com hipoglicemia. Nós iremos falar sobre hábitos de vida e etc. Então, vamos lá, que hoje o conteúdo está docinho, docinho para vocês. Gente, eu já começo fazendo aquela pergunta que vocês sabem que eu adoro perguntar, para já começar a esquentar aí a cabecinha de vocês, né? Colocar os neurônios para funcionar. E aí eu pergunto, o que é diabetes? Quando eu falo de diabetes, o que é que vem na cabecinha de vocês? Podem falar, o que é que já vem na cabecinha de vocês quando a gente fala sobre diabetes? Talvez algumas pessoas já pensem assim, diabetes Desculpa, diabetes. Quando eu lembro de diabetes, já penso em açúcar, né? Tem pessoas que quando fala diabetes, já pensam em açúcar, já pensa que é alguma coisa com pâncreas. É isso? Se vocês estão pensando dessa forma, estão indo numa linha de pensamento legal. É mais ou menos isso, né? O que é a diabetes? É uma doença que eu irei falar mais no próximo slide, mas é uma doença metabólica, né, que atinge aí a questão do hormônio da insulina, que pode ser pela insuficiência do hormônio ou pela falta da produção dele, né, e aí a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Deixa eu só trazer alguns dados importantes segundo a Organização Mundial de Saúde, certo? Estima-se que em 2030, tá bem aí, mais de 320 milhões de pessoas estejam com diabetes. No Brasil, cerca de 12% da população brasileira apresentará essa doença. Olha só, minha gente. Então, a diabetes, eu costumo dizer que é uma patologia que muitas vezes 90% dos casos, ela é provocada por você mesmo. Você acredita nisso?
Pois é, professora, ninguém quer doença, não. Mas as suas escolhas, os seus hábitos fazem vocês desenvolver a diabetes. E eu vou falar bastante sobre isso mais à frente. Então, o conceito da diabetes a diabetes ela é uma doença, né? É uma síndrome metabólica decorrente à falta da insulina certo? Da incapacidade da insulina exercer adequadamente os efeitos causados pelo aumento da glicose no açúcar no sangue. Então, o que é a diabetes? A diabetes ela é uma doença, ela é uma síndrome metabólica, certo? Que ela pode ser por dois tipos. Ela temos a tipo 1, que é quando a diabetes, acontece que o pâncreas ele não produz o hormônio da insulina, certo? É o tipo 1. O pâncreas, ele já vem com esse defeito de fábrica, ele não produz nenhuma coisinha do hormônio da insulina, certo? Então, é o tipo 1. Em quantidade insuficiente para suprir a necessidade do organismo. Já tipo 2, certo? O nosso organismo, ele produz sim, o pâncreas, ele produz uma quantidade, porém, o nosso corpo, ele cria uma resistência a esse hormônio. A quantidade de glicose é maior do que o nosso hormônio liberado aí. E aí faz com que a gente tenha essa resistência. Então, o tipo 1 não produz, já é um defeitozinho de fábrica. E olha só, a tipo 1, que o pâncreas não produz o hormônio da insulina, ela só é 10% dos casos. Então, é quando eu já nasço com aquele problema, né? A minha questão genética já vem com aquele problema. Agora, 90% dos casos é que vocês procuram, que é a tipo 2. É a que o seu corpo produz, porém, ela vai começar a desenvolver uma resistência. E aí eu trago um quadrozinho aqui com explicação bem mais fácil de compreensão, certo? Nós temos aí principais diferenças entre diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. E aí nós temos as características do tipo 1. O pâncreas, ele não consegue produzir, certo? A insulina. Tipo 1 não produz. A tipo 2, o pâncreas produz a insulina, mas o organismo desenvolve resistência à ação desse hormônio. Então, a tipo 1 não produz e a tipo 2 produz. Porém, o meu organismo ele vai começar a desenvolver uma resistência por causa do nível de glicose que tem liberado na minha corrente sanguínea, certo? As causas, o que é que pode causar desenvolver a tipo 1? Destruição das células betas pancreáticas por rejeição do próprio organismo ou por causa desconhecida, certo? É uma doença autoimune, a alimentação não interfere como causa. Por quê? Porque a maioria das vezes a tipo 1 já é desenvolvida na infância e a gente já sabe que é o seu corpo que já está produzindo dessa forma, já nasceu com esse pequeno defeito. E a tipo 2, a causa é predisposição genética. Pessoas que têm pai ou mãe com diabetes têm um passo à frente de quem não tem. Então, por exemplo, eu tenho um pai diabético, mãe diabética, e você não tem. Eu sempre vou estar na sua frente para desenvolver a diabetes. Eu vou ter uma predisposição maior de desenvolver a diabetes do que você que não tem. Então, por isso que os cuidados de quem tem antecedentes patológicos é de você desenvolver muito mais rápido que quem não tem. Então, obesidade, dieta desequilibrada e com predomínios de carboidrato e açúcares, certo? O sedentarismo e a hipertensão são causas aí do diabetes tipo 2. Então, a maioria, 90% dos casos tipo 2 é você que escolhe ter. Professora, eu não escolho. É minha filha, a obesidade, as dietas desequilibradas, a hipertensão por causa do consumo de sódio. Então, tudo isso pode aí estimular, desenvolver a tipo 2. E aí nós vamos falar sobre a prevalência, né? A tipo 1 é apenas 10% dos casos. Olha só, minha gente. 10%, a minoria é defeito de fábrica que já vem de você. Agora, 90% é você que adquire. Você que vai buscar a danada da diabetes.
Então abram aí o olho, viu? Nós temos aí a maior incidência, né? A tipo 1, a partir da infância e adolescência, mas pode ocorrer também na fase adulta, é um pouco mais difícil, mas pode ocorrer. A tipo 2, a partir dos 30 anos, aí eu boto um hashtagzinho aí, porque cada vez mais as pessoas jovens estão desenvolvendo a diabetes, pessoas com 20, 15, 25 anos estão desenvolvendo a diabetes, né? Apesar de casos de crianças obesas estarem mais incidentes ultimamente. Então, cada vez mais as pessoas jovens estão desenvolvendo, sim, aí a diabetes tipo 2, certo? Manifestações. Como é que ela se manifesta tipo 1, né? Abrupta, com sintomas de sede excessiva, polúria, que é várias vezes ir no banheiro, cansaço, perda acentuada de peso, hálito e urina adocicada. Então, tem pessoas que conseguem observar que está desenvolvendo a diabetes quando faz xixi e não dá descarga no vaso, e aí fica cheio de formiguinha ao redor do vaso, não é isso? Ou tem pessoas que observam na calcinha, na cueca, que às vezes pingou um pouquinho, e aí tá lá na roupa suja, cheio de formiguinha, mesmo na calcinha ou na cueca. Por quê? Indicativo que a urina está muito doce, né? E aí é uma forma da pessoa já estar atenta. Já a tipo 2, as manifestações dela é mais lenta. E aí é onde a pessoa peca, que come, achando que está abafando, né? Mas aí já está desenvolvendo, só que silenciosamente. E aí ela é mais lenta, na maioria das vezes assintomática, você está se pantufando de açúcar, mas não está sentindo nada, né? Ou com sensação de fome e sede constante e cansaço frequente. É uma fadiga, é um cansaço, é aquela fome, uma sede que parece que não tem como saciar, né? Insaciável. Por quê? Porque muitas vezes a diabetes tipo 2, ela é assintomática. Vocês não sentem que já estão desenvolvendo a danadinha, certo? O controle, certo? Da tipo 1, aplicação da insulina, monitorização da glicemia, controle alimentar e atividade física regular. Então, para manter o controle da tipo 1, precisamos ter todo esse cuidado aí, certo? O controle da tipo 2, muitas vezes não precisa já inserir a insulina, muitas vezes até a medicação, existem algumas medicações para melhorar o nível da glicose, né? Existem casos que a alimentação com exercício físico já dá uma boa controlada, e aí existe, aplicações de insulina, dependendo do nível que esteja, né? Monitorização da glicemia sempre, controle alimentar sempre e atividade física. Existem alguns medicamentos da diabetes que ele só consegue ter melhor resultado se você estiver praticando alguma atividade física. Então, por isso que é super importante exercitar, sair do sedentarismo para pessoas que têm diabetes é de extrema importância, certo? E aí, algumas informações sobre a hipoglicemia e a hiperglicemia. A hipoglicemia, os sintomas são suor intenso, palidez, irritabilidade, fome excessiva, falta de concentração e sonolência. Então, eu sei que minha glicose está baixa quando eu começo a suar frio, começo a ter essa palidez, começo a ter uma fome excessiva. É sintomas que minha glicose ela está abaixo. Certo? É o famoso apagão. Se menos espera, você apaga quando você está com a hipoglicemia, certo? A glicose baixa. E aí, a hiperglicemia, quando ela está alta, eu começo a sentir boca seca, aumento da sede, a fraqueza, dor de cabeça, a visão embaçada e a urina frequentemente. Vocês urinam frequentemente porque está tomando muita água, certo? E aí nós temos, sem um funcionamento adequado da insulina, seja ela por tipo 1 ou tipo 2, os pacientes precisam monitorar os níveis de glicose diariamente. Quem é diabético também não pode ficar muito tempo sem se alimentar, porque pode desenvolver a hipoglicemia. E a hipoglicemia traz vários probleminhas também, né? Essa questão de apagar, muitas vezes a pessoa desmaia, chega até a desmaiar quando está com a glicose baixa. E aí nós temos que ter muito cuidado quando a glicose também está muito elevada, que é a hiperglicemia, porque tem que ter todo um controle, às vezes é a falta da medicação, às vezes é o excesso do açúcar que você está ingerindo, então tem que prestar muita atenção aí, certo? Hipoglicemia baixa, hiperglicemia alta. E como utilizar um aparelho medidor de glicose, né? Gente,
O aparelho medidor de glicose, ele não vem igual para todos, porque cada aparelho vai ter sua forma diferente de utilizar. A primeira dica que eu dou a vocês é: sempre leiam o manual. Sempre que possível, vocês precisam ler o manual. E também, não vou me deter aqui em falar tudo como é que se utiliza, porque vocês aprenderam isso em noções de enfermagem. E quando voltarmos para a aula presencial, nós iremos fazer uma prática de aferição de glicemia, certo? Combinadinho? Então, irei passar aqui. A utilização da insulina também, com certeza a professora Priscila passou isso aí para vocês, mas eu vou dar uma recapitulada aí, certo? Dicas de aplicação. No tecido subcutâneo, que é na gordura, que ocorre a aplicação, certo? Nunca no tecido muscular. Conforme a estrutura corporal, existe um ângulo, certo? Adequado para a aplicação. Pacientes magros, fazer a prega, certo? Cutânea, evitando o tecido muscular. Pacientes obesos, a agulha precisa estar no ângulo de 90 graus. Evitar a aplicação no tecido muscular, como eu falei como eu acabei de falar para vocês. Conhecer as regiões do corpo para a aplicação da insulina. Então, nós temos vários locais. Pacientes diabéticos, muitas vezes, eles mesmos já aplicam, né? Já tem um hábito de aplicar. Só que tem outros que não têm esse hábito e aí vocês precisam aplicar a insulina. E aí tem as regiões dos braços, certo? Que pode ser aplicado nas coxas, na região do abdômen, nos glúteos. São alguns locais aí que podem ser aplicado essa insulina. Os cuidados que precisam ter com os pacientes diabéticos, né? Prestar bastante atenção com a administração dos medicamentos, utilizar uma rotina para não esquecer da administração do medicamento, porque às vezes aumenta por não ter tomado o remédio. Conhecer os sinais aparentes tanto da hipo e da hiper, porque são atitudes diferentes que a gente toma quando a glicose está baixa e quando a glicose está alta, certo? Hábitos alimentares saudáveis, de preferência procurar um nutricionista para prescrever uma dieta para o seu paciente. E praticar atividade física sempre, minha gente. A atividade física, ela anda lado a lado da diabetes para ter um bom resultado, certo? Nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre hipertensão arterial. Então, você já pode dar uma lida aí no material para já estar por dentro do conteúdo, ok? Finalizo aqui deixando uma mensagem para vocês, né? A gente sabe que nós estamos passando por um momento complicado e a gente precisa encher nossos corações de energia positiva, não é isso? Então, nem todo o tempo é bom, mas existe algo bom todos os dias. Basta a gente desenvolver uma sensibilidade maior, a gente percebe que, às vezes, um pequeno gesto, um bom dia, um sorriso, né? Pequenas coisas do nosso dia a dia faz com que nossa luz brilhe mais. Então, é isso que eu desejo para vocês, que vocês se agarrem em momentos bons com os familiares de vocês, com os filhos. Quem está trabalhando sabe que está sendo puxado, mas é gratificante a gente servir o próximo, não é isso? Então, fiquem atentos ao grupo do WhatsApp. As meninas do CRA estão sempre postando tudo que vocês precisam saber lá, né? Eu estou disponível para vocês no horário da aula de vocês normais. Nós estamos organizando uma aula ao vivo para vocês, para a gente ficar ainda mais juntinhos, para a gente matar a saudade, nem que seja por vídeo, né? E ser uma aula muito boa também, certo? Gente, as atividades eu sempre cobro de acordo com o que a gente acabou de estudar. Então, eu posso perguntar o que é diabetes, explique diabetes tipo 1, tipo 2, certo? Quais os cuidados que vocês devem ter com pacientes com hipoglicemia e hipoglicemia. Então, é tudo que a gente acabou de ver, certo? Um super beijo, um abraço bem forte e até o nosso próximo encontro. Tchau!